Olá, hoje é a resposta do nosso quarto quiz. Está preparado? Vamos lá? Olha só, eu vou lembrar para vocês rapidamente o caso, ok? Então, era o senhor Fernando, você foi constituído no processo para atuar na defesa dele e, claro, você deu uma olhada não, uma estudada, né? Estudou profundamente os autos e chegou às seguintes constatações: que o Fernando havia sido denunciado e condenado como incurso nas penas do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Depois, a segunda conclusão que você chegou é que o Fernando já houve, infelizmente, o trânsito em julgado da condenação. Esse trânsito em julgado ocorreu no dia 6 de maio de 2019. E você sabe que o fato que gerou a condenação no artigo 16 foi o seguinte: no dia 10 de janeiro de 2019, o Fernando estaria portando, sem autorização legal e sem registro da arma, uma arma de fogo e o calibre nominal é 9 por 19 milímetros, Parabellum. Essas são as informações que eu te dei. E aí, você respondeu? Eu espero que sim. Vamos conversar? Eu quero que você preste muita atenção, porque são fatos tão pequenos, né? Eu falei na narrativa tão rapidamente, mas tem tanta coisa para extrair daí que vocês nem imaginam. Vamos lá. A primeira coisa é saber qual é a fase em que se encontra. A gente está no momento de execução penal. Por quê? Porque eu lembrei para vocês que houve o trânsito em julgado do decreto condenatório. E uma vez transitado em julgado, agora é o momento de quê? De aplicar a pena que consta na sentença. Então, o seu cliente está ou deveria estar cumprindo a pena. Se ele já está preso, você precisa verificar se foi tombado, se foi instaurado um processo de execução criminal. Né? E aí, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o órgão competente para isso é a Vara de Execução Penal. Então, a primeira observação, já que está em fase de execução, você precisa verificar esse processo. Número 2, muitos colegas, eles cometem um engano muito grave. Eles acham que a fase de execução penal é apenas para falar sobre progressão de regime, para falar sobre livramento condicional, para falar sobre detração, tempo, né, de prisão provisória, remissão, que eles têm apenas que fazer aqueles cálculos, acompanhar a execução e está tudo bem. Lê do engano. O advogado que atua na execução penal, o advogado experiente, o advogado comprometido, ele tem a visão de águia. E para ele ter essa visão de águia, ele tem que analisar o processo de conhecimento. Muitos cálculos, muitos critérios para os cálculos dos benefícios são com base em fatos que estão no processo de conhecimento e, além disso, pode acontecer do juiz lá que prolatou a sentença penal ter cometido alguma ilegalidade. Então, talvez seja o caso de uma revisão criminal, talvez tenha ocorrido alguma alteração legal. Tudo isso você tem que ficar atento. E não se engane, se você consegue, por exemplo, desclassificar um crime, ainda que na fase de execução penal, através de uma revisão criminal, tudo vai depender do caso em concreto, mas se você consegue, muitas vezes você poderá o quê? Diminuir a pena, muitas vezes você poderá retirar a natureza de crime hediondo, e se você consegue essas alterações, o teu cliente vai cumprir pena com um período menor e vai ter mais rapidamente o direito, o acesso aos benefícios e a todos os direitos da execução penal. Então, fica atento com isso e é justamente o que trata esse caso agora, tá? Então, vamos lá. Eu botei aqui em etapas para a gente não se perder. A primeira observação que você tem que ver é o seguinte: o crime que foi imputado a ele e os fatos. Será que está tudo certo? O tipo penal é adequado? Então, o Fernando, eu falei para vocês que ele estava sem autorização legal e a arma dele não estava registrada, ele estava portando arma de fogo. E eu ainda disse que era de calibre 9 por 19 milímetros Parabellum. Foi o que eu falei para vocês. Então, o fato dele estar sem autorização já é um crime, né? Ele não pode portar uma arma sem autorização, pelo menos em via de regra, não é isso?
então a gente já sabe que é crime. E que esses crimes com relação às armas, eles são tipificados aonde? Numa lei especial chamada de Estatuto do Desarmamento. Acontece que existem vários tipos penais nessa lei. E aqui eu vou chamar a atenção de 2 tipos. No artigo 14, a gente fala do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. E o 16 fala de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Então, para eu saber se o tipo penal que foi aplicado, que foi imputado ao Fernando é o tipo penal correto, além de saber que ele estava sem autorização legal, o porte não tinha essa autorização, que a arma não tinha registro, eu também tenho que saber se essa arma é ou não de uso restrito ou permitido. Só que tem um problema. O Estatuto do Desarmamento, ele não fala disso. Ele diz do crime com uso permitido, de uso restrito, mas ele não define quais as armas são de uso permitido ou restrito. E isso é aquela chamada norma penal em branco, que precisa de uma complementação, assim como a lei de drogas, né? Os tipos penais lá da lei 11.343, eles também não trazem o que é substância entorpecente. Então, a gente precisa recorrer a uma complementação. No caso do Estatuto do Desarmamento, para eu saber se a arma é de uso restrito ou permitido, eu tenho que olhar um ato do Poder Executivo, né? Os decretos presidenciais que foram expedidos a partir da data do crime, que o crime foi cometido, em tese, né? O crime cometido pelo Fernando, em tese, foi no dia 10/1/2019. Então, para eu identificar se aquela arma que ele carregava era de uso permitido ou restrito, eu vou olhar esses decretos. E, resumidamente, eu vou já trazer para vocês o seguinte, o decreto 9785 de 2019. Esse decreto, ele entrou em vigor depois do fato e ele passou a ampliar o rol de armas de fogo que antes eram de uso restrito e agora passaram a ser de uso permitido. E ele diz, né, esse decreto, critérios para considerar essas armas. Depois dá uma olhada lá no artigo 2º. E além de trazer esses critérios que definem o que é arma de uso permitido, ele também diz que o comando do Exército vai dizer quais as armas se encaixam nesse conceito. Então, além do decreto 9785 de 2019, você teria que ver esse comando do Exército. E aí você vai para uma... Olha como é que é complexo. Uma outra portaria, que é a portaria 1222, publicada em 15/8 de 2019. Eu vou colocar tudo na descrição do vídeo. Agora eu só quero que você preste atenção. Essa portaria, o que acontece? O comando do Exército, ele traz uns anexos e ele diz que a arma que o Fernando portava ao tempo dos fatos, a partir daquele momento, passou a ser de uso permitido. Ele diz expressamente isso no anexo A. Então, na verdade, o tipo penal que deveria ser imputado ao Fernando seria o quê? Seria o tipo penal do artigo 14, porque agora aquela arma passa a ser de uso permitido. E o artigo 14 fala de uso permitido e o 16 de uso restrito. Aí você vai me perguntar, Roberta, mas espera aí, então o juiz agiu errado? Aquele juiz que condenou o Fernando, ele agiu errado porque ele condenou pelo artigo 16. E eu vou te dizer o seguinte, não, ele não agiu errado. Sabe por quê? Porque esse decreto, né, e essa portaria, eles passaram a vigorar depois da condenação do Fernando. Então, até o momento em que o Fernando foi condenado e que houve o trânsito em julgado da sentença, não havia o decreto que eu falei aqui, 9785 de 2019, nem essa portaria 1222. Estava tudo certo. O problema é que, já na fase de cumprimento da pena, surgiu o decreto. E aí você vai fazer o quê? Você vai exigir, você vai requerer ao juízo da execução penal, aqui no Rio de Janeiro seria a VEP, Vara de Execuções Penais,
que faça a retificação desse tipo. Então, o que era artigo 16 passa a ser artigo 14. E por que é tão importante isso? Porque vai influenciar diretamente na dosimetria da pena. E esse caso que eu estou trazendo para vocês é um caso real. Eu vou deixar aqui o número do processo. A doutora Roberta foi a juíza que participou, que decidiu essa questão aqui na Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro. E ela chegou a essa conclusão baseada em quê? Veja bem, eu disse para vocês que o decreto presidencial, em conjunto com a portaria, ampliaram o rol de armas de fogo de uso permitido, né? E então eles influenciaram o Estatuto do Desarmamento. Essa lei, o Estatuto de Desarmamento, com essas alterações, ela se tornou mais benéfica. E aí a gente tem um princípio que você nunca pode esquecer, que é o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Então, mesmo que na data dos fatos, lá no dia 10 de janeiro, que o Fernando praticou o crime, a arma fosse considerada como de uso restrito, agora ela é de uso permitido. Então, essa situação vai retroagir, para beneficiar o seu cliente. Entende? Mesmo que esse decreto posteriormente venha a ser revogado. Isso é um caso entre muitos que você vai se deparar. Então, presta atenção, quando você estiver em execução penal, não deixa, né? Lembra das palavras dessa professora. Vai lá na sentença penal condenatória e aí depois que você chegar à conclusão, que fizer tudo que estiver ao seu alcance, você vai, sim, acompanhar a progressão de regime, livramento condicional, remissão, detração, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Todos os dispositivos legais estarão na descrição do vídeo. Se quiser mais quiz, me fala que eu continuo. Se quiser novos vídeos sobre novos assuntos, eu também estou sempre aberta. Esse canal, tanto do Instagram como do YouTube, ele é feito para você. Aqui é você que manda sempre, tá bom? Um forte, carinhoso abraço. Fica com Deus, ó. Beijo grande. Até a próxima. Tchau.